Boa tarde ainda. Boa tarde, pessoas queridas. Vou colocar o título aqui. Fixar aqui. Esperar o pessoal entrar. Boa tarde, Ana. Vê quem tá entrando aqui. Boa tarde, Lucélia. Lucélia. Boa tarde, vamos receber aqui o Paulo. O Paulo já entrou. Vou chamar o Paulo aqui. Tá? Eu não botei meu fone de ouvido ultimamente, tenho esquecido. A gente poderia falar melhor. Boa tarde, Paulo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Olá, Léo, tudo bem? Finalmente a gente conseguiu. Estamos marcando isso há um tempão. O prazer é meu, eu que agradeço. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem. Agora vai melhorar, né? Vamos ter uma aula aqui, vamos aprender muito com esse mestre. Nada, E fique à maravilha. vontade que o espaço é todo seu, ok? Muito obrigado. Deixa eu ajeitar aqui que eu não estou familiarizado com essas coisas. Até A hoje não gente, consigo me acostumar com. a gente vai aprendendo, né? Eu também comecei Pois é. agora. Pessoal que está aí assistindo, pode falar como foi seu domingo, de onde você está falando, se é Brasil, Portugal, e a Todos gente vai aí, quem anotando já aí. entrou, muito prazer, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje, principalmente os amigos de Alemar. Calma aí, Paulo, estão falando que não estão me ouvindo. Tu não está me ouvindo? Eu estou ouvindo, você está me ouvindo? Ah, tá, porque ela falou, eu não estou ouvindo o Léo. Agora tá tranquilo, eu estou ouvindo também. Tá tudo ok, né, pessoal? Você Todo está me mundo tá ouvindo ouvindo, bem? né? Ver se alguém responde. Tá ouvindo, estão vendo? Tudo perfeito? Acho que sim. Ah, tudo perfeito. Então, vamos começar, né, Paulo? Ótimo, Fique à estou à sua vontade. disposição. Então, como eu te falei, eu recebi e venho recebendo essa questão de que o despertar vai ser geral, mas só que a energia que está vai ficar um pouquinho confuso para quem está despertando, né? Então, estou chamando o máximo de pessoas para poder ajudar nessa questão. E eu acho que o Egito faz muito parte disso também, né? Porque tudo começou bem lá atrás e Egito é uma parte bem importante. Eu estava até pensando hoje se a gente não tem que voltar um pouquinho lá para nossa raiz, a raiz da humanidade, para tentar lidar com hoje aqui, sabe? Aquilo tudo que aconteceu lá, trazer um pouco para cá, para ver se a gente olha de uma forma diferente, né? Sim, sim, você tem razão. É importante, num determinado momento, tanto a nível individual como a nível coletivo, nós buscarmos nossas raízes. E o Antigo Egito, como outros, fazem parte das nossas raízes. Tá? Principalmente em termos gerais, a humanidade em geral. Nós temos, na verdade, dois pratos aí de uma balança. A partir da queda Atlante, ficamos com o nosso desenvolvimento atual com uma raiz feminina e uma raiz masculina, uma raiz que lida com o emocional, com o devocional, e uma raiz que lida com o mental concreto, uma raiz que é a mãe da humanidade, que é a Índia, e uma raiz que é o pai da humanidade, que é o Antigo Egito. Então, retornar às suas raízes individuais e essas raízes coletivas principais, e existem outras civilizações que antigas fazem parte desse contexto,
Mas a base principal está aí, essas duas grandes civilizações. E hoje, como vamos tratar de Antigo Egito, o Antigo Egito é algo muito sui generis. O Antigo Egito é como gato, não é à toa que é a terra dos gatos. Né? Tem gente que adora e tem gente que detesta. Não tem meio termo. Mas, independente disso, né, o legado que nos deixou, que na verdade foi um agente, assim como a Índia, retransmissor de conhecimentos muito mais antigos, que faziam parte de uma época que a humanidade era bem diferente do que é hoje, né, eles estão aparecendo cada vez mais. Hoje em dia, em níveis arqueológicos, os dois lugares, como eu costumo dizer em algumas das minhas lives, e isso é fato, né, de maior descoberta arqueológica no planeta, são a China e especialmente o Egito. O Egito se descobre uma pirâmide, por exemplo, a cada 8 meses. Tá? Caramba! Então, o Antigo Egito ainda não apareceu de todo. O mais impressionante, ou uma das coisas mais impressionantes no Antigo Egito, perdão, é que tudo aquilo que a gente vê, especialmente das construções, os monumentos, os templos, lá, por exemplo, o Templo de Karnak, sem exagero nenhum, é do tamanho de um bairro. Então, o Templo de Karnak, por exemplo, é do tamanho da Urca. Tem, inclusive, uma mesquita dentro do Templo de Luxor. O Templo de Karnak é enorme. E os outros templos não ficam muito a dever. A exemplo também dos obeliscos, das próprias pirâmides, etc. Isso tudo que a gente vê em filmes, em documentário, até mesmo em loco, em figuras, em livros, etc., não é nem 40% do que era o Egito. E isso aí está comprovado. Tá? Mais de 60% do Antigo Egito ainda está debaixo da areia. Caramba! É um negócio realmente impressionante. Eu participei há muitos anos atrás de um congresso sobre egiptologia na UERJ, né, com historiadores eminentes, e muitos com mestrado, com uma especialidade em Antigo Egito, embora não fossem egiptólogos. Eu acho que no Brasil mesmo, egiptólogo para valer, porque egiptologia é uma especialidade que não existe no Brasil como cadeira acadêmica, né, para a formação do egiptólogo, só nos Estados Unidos e na Europa mesmo, principalmente na França, Inglaterra e Alemanha, além da Universidade de Chicago nos Estados Unidos e outros. Então, o Brasil, com a formação de egiptólogo mesmo, só tem 2 ou 3 pessoas. Mas os outros não ficam nada a dever do seu conhecimento, porque existe aqui no Brasil a especialidade em egiptologia, faz parte do currículo do curso de arqueologia e do curso de história. E eu participei de um congresso desse, de um encontro, em que, isso já tem bastante tempo, como eu estava falando na UERJ, que foi dito o seguinte, que naquela época, isso tem o quê? Uns 20 anos, 15, que naquela época, poucos anos antes, eles descobriram no Egito uma quantidade de papiros tal, né, que só para ler, porque, vou abrir um parênteses aqui, porque a escrita hieroglífica antiga era composta de aproximadamente 5.000 hieróglifos. Então, não é só um alfabeto, um abecedário de A a Z. Não. Era um alfabeto sagrado, como é ainda o hebraico, o sânscrito, o tibetano e o mandarim chinês. O alfabeto sagrado ele tem, obviamente, uma métrica para formar os caracteres dentro de uma matemática sagrada, dentro de uma gemátria. Temos os símbolos, eles, por conta também de utilizar essa matemática sagrada, essa
geometria sagrada. Eles emanam uma vibração que influencia a psique do indivíduo. Eles têm um correspondente numerológico cósmico, vide o estudo mais profundo da Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegistus. Olha. Tem um significado muito profundo e relativo a arcanos, inclusive do tarô, que vem do Egito. Enfim, o alfabeto sagrado tem várias implicações. E a leitura de um alfabeto sagrado desses, em 3 níveis, que só os sacerdotes antigos conheciam, fica muito além do que é aceito na ciência hoje. A ciência hoje em dia, ela ortodoxa como ela se baseia, obviamente, em fatos, repetição de experimentos, etc. Então, a leitura de um hieróglifo ou pode ser feita na horizontal, da direita para a esquerda ou esquerda para a direita, e pode ser feita também na vertical. Existem textos em horizontal, textos na vertical, onde se lê também de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, dependendo do contexto, vai, obviamente, depender que tipo de leitura você vai fazer. Né? E em cima da leitura, como eu estava falando, pelo significado dos hieróglifos, a sua interpretação, uma vez que era uma sociedade bem diferente da nossa em termos de valores. Então, existe ainda, por parte de alguns cientistas, alguns arqueólogos, a falha de tentar interpretar escritos e hábitos de civilizações antigas sob uma ótica de entendimento moderno. Então, isso não dá, porque era um pensamento, naquela época, e dependendo da cultura, muito diferente. Então, esse manancial de papiros que foi descoberto, pelo que foi dito num congresso, só para ler, não estou falando nem interpretar, entender o que está escrito, só para ler, levaria aproximadamente 500 anos. Caramba! E de lá para cá se descobriu muito mais coisa, como se tem descoberto no Egito. E, obviamente, como nós sabemos, a exemplo, dando uma geral, do que Emmanuel transmitiu a Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Então, se existe no mundo esse tipo de descoberta, esse tipo de afloramento de conhecimento a partir de uma civilização como a egípcia, por exemplo, além de outras, isso está ocorrendo no mundo inteiro, mas o Egito é um grande foco no momento, tanto é que, entre parênteses de novo, existe um modismo, você vê, até mesmo aqui, estamos pelo Instagram, você vê pelo Instagram N alusões ao Antigo Egito, com respeito a propostas de viagens, fotos de viajantes, e aulas e palestras, e desenhos estilizados, e exposição de joias. Tem sempre algo referente numa forma lúdica, numa forma fantasiosa, numa forma séria, uma referência ao Antigo Egito. Então, o Egito, entre aspas, está na moda. Então, esse conhecimento todo sendo aflorado e esse foco, como o telefone toca de lá para cá, repetindo, não é à toa. Esse tipo de descoberta que está sendo feita no mundo inteiro e as descobertas no Antigo Egito, esse conhecimento não está aflorando à toa. Estamos numa transição de eras, que todo mundo sabe, e isso faz parte do processo. Né? É um processo enorme que tem várias etapas e vários segmentos. Então, esse legado de conhecimento antigo, para nos lembrarmos de quem realmente somos, do conhecimento que já existiu antes e que pode ser reaproveitado e redinamizado hoje em dia, faz parte desse processo de transição de eras e é extremamente importante no sentido de reavaliarmos nossos valores e priorizarmos, em verdade, o que realmente é importante para a nossa abertura e expansão de consciência e a nossa trajetória evolutiva, especialmente nesse momento, onde o planeta ele já está há algum tempo, e agora de forma mais acelerada, expandindo e aumentando o seu potencial vibracional. E quem está ligado nisso acompanha. Quem não está, ainda há tempo, ou, dependendo da sua escolha, de acompanhar esse processo, ou de ficar para trás e
para outro lugar. É interessante, né? Exatamente isso que eu falo. Parece que é um chamado para a gente despertar de uma forma para compreender o que, que realmente é esse projeto Terra, no sentido do, vamos falar assim, o que viemos realmente fazer aqui, né? Parece que tem uma outra energia que quer que a gente siga um outro caminho entre competições por exemplo, assim, você falou desse material todo encontrado no Egito. Eu lembrei do filme, acho que é Alquimista o nome, e que o pessoal inimigo vai lá e destrói todo o laboratório com várias coisas assim de pesquisas. Aí eu fico pensando assim, se você disse que cada dia mais o Egito está sendo descoberto, né, com mais pirâmides, eu falo assim, nossa, e o material, né? Por que que não mostra para todo mundo? Por que não é divulgado? Alguma forma assim, você falou que esse material que foi achado, né, são 500 anos para poder entender, né? Não é Para isso? poder ler, Para poder ler. Então, poder abrir o mas papiro e ler, só isso. Mas eu acredito que tenha muito mais coisas, mas a gente não vai ter acesso a isso, né? Você não acha, Sim, Paulo? claro que tem. Bom, isso aí é muito relativo, né? Porque o que é realmente importante, quem está nessa pegada, quem está sendo motivado, sendo chamado, porque na verdade a chamada é para todos, tá? Sim. Todos estão tendo acesso a tudo, como o próprio Mestre Jesus, na figura do Cristo e outros avatares já disseram, já colocaram, chegará uma época onde todo o oculto será revelado. E, ao contrário até da época que eu comecei, não estou tão velho assim, eu comecei nisso tudo, não existia internet, não existia celular, não existia Google, não existia nada que estivesse assim à disposição. Você tinha que ir nos lugares e você tinha que ser rato de biblioteca, né? Enfim, e escrever muito. Isso, obviamente, por um lado, dá uma base enorme. Por outro lado, hoje em dia, as informações, para quem sabe fazer o filtro, estão aí para quem quiser. Só um momento. Estão aí Acontece. justamente para aqueles que estão sintonizados com o processo, né? E, naturalmente, vai atrair a informação que é importante para o seu próprio momento evolutivo, para depois acessar, obviamente, a informação e o conhecimento importante e colocar esse conhecimento em prática de uma forma geral a nível coletivo, né? Isso aí é muito importante, onde cada um vai, obviamente, ter o seu chamado e respondendo a esse chamado, cada um dentro do seu nível de compreensão, de expansão de consciência, e daí aumentar esse processo, vai absorvendo justamente o que é necessário das informações que já existem no seu interior, porque isso é estimulado por esse legado antigo e por outros tipos de conhecimento, e aberto a compreender e entender de forma séria e criteriosa mensagens ou dicas ou estímulos que vêm de outros níveis dimensionais, né? Sejam esses níveis daqui, da hierarquia espiritual do planeta, seja das hierarquias nossas intraterrenas e as de fora do planeta, que, na verdade, atuam de uma forma bem diferente e num nível menor do que a maioria entende ou quer acreditar por aí. Então, existe um conjunto muito grande nesse processo de despertar, onde cada um tem o seu momento, cada um tem o seu ritmo, mas está aberto para todos. Nunca, em nenhum momento do planeta, a informação foi tão acessível a todos, o conhecimento foi tão acessível a todos e a oportunidade de colocar em prática esse conhecimento, se predispondo para quem quiser se predispor a uma mudança interior, a uma quebra de paradigmas e a um processo de aliar o mental ao seu processo intuitivo e o seu coração, nunca esteve tão em voga no planeta. E, infelizmente, muita gente não vai aproveitar isso, né? Muita gente está sendo chamada, claro, todos, na verdade,
mas cada um tem o seu processo, né? E isso, obviamente, deve ser respeitado. Agora, muitos estão sendo tocados, mas não sabem o que fazer com isso, né? Porque, Exatamente isso. além disso ser inédito para algumas pessoas, e na verdade não é, elas apenas se esqueceram do seu verdadeiro eu, se esqueceram de quem são, né? Elas, por falta dessa confiança, falta de uma base e de uma ligação real que foi perdida em algum momento, nesta ou em outra vida, com o seu verdadeiro eu interior, com Deus dentro de si e o Deus geral, ou o objeto da fé, ou a sua religação com o cosmos, seja lá o nome que queiram dar, né? Como isso ficou perdido, a base ela fica minada e, na verdade, quando as coisas começam a acontecer em qualquer nível, ela se sente pisando em ovos e corre para um apoio, ou elas começam numa descoberta, numa busca, e acabam, obviamente, não estando ainda com a sintonia calibrada necessariamente como deveria ser. Isso leva tempo, existe trabalho, e muitos não querem ter esse trabalho, mas não se iludam, né? Exige esforço. E não existe fórmula mágica, e muito menos receita de bolo, né? Acabam caindo em conversas, né? Em determinadas informações dirigidas exageradamente ou erroneamente pelos novos arautos aí da nova era, que acham que leram meia dúzia de linhas, já são magos, já são mestres, já são isso, já são aquilo, e são cegos orientando cegos, né? E é um momento planetário que isso está muito forte, porque a luz entrando está muito forte. E, obviamente, você internamente faz a sua escolha, né? Com o tempo, e nada, obviamente, é definitivo. Então, existe, obviamente, pela trajetória daquele que realmente quer algo nobre, algo verdadeiro, algo substancial, em termos de mudança para a sua vida, né? Uma hora ou outra ele vai achar o caminho e a orientação correta, que não só é a redescoberta do seu mentor, do seu mestre, é a redescoberta do seu verdadeiro mestre, que é o único a quem você deve satisfação, a quem você deve seguir, que é o seu mestre interior, o Deus dentro de você. Porque o seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu guia, etc., ele faz isso. Ele faz de tudo para que você chegue ao seu mestre interior. Tá? Que lindo isso. Então, o processo, como até você falou, que existem forças que direcionam ou procuram direcionar para o outro lado, isso sempre existiu e isso sempre vai existir. Enquanto o indivíduo ele der trela para isso, né? Enquanto a humanidade como um todo, ou grande parte, ainda der trela para isso, ela vai estar sujeita a permitir que essas vibrações interfiram. A partir do momento que você não se permite, que você foca realmente no objetivo ligado à luz, não há, não há nenhum, nenhuma vibração ou intenção negativa de quem quer que seja que vá fazer com que você arrefeça e saia do seu propósito. Você vai escorregar, porque a vibração densa é o que predomina no planeta. Mas escorregar não é cair. E como já dizia um grande amigo meu, um grande sábio, um senhor já saudoso, filho de Ogum, enverga, mas não quebra. Então, todos nesse momento passamos por esse processo, e quem está voltado à luz vai, obviamente, ser provado até pela sua própria hierarquia espiritual para ver se você dá conta, né? Então, existe, sempre vai existir isso, mas à medida que vamos retomando a nossa consciência cósmica e nos ligando com o que realmente importa, a ação negativa ocorre, mas é cada vez menos influenciável, cada vez menos eficaz, né?
E isso ocorre também, por quê? Só para fechar, que eu já estou falando muito. Não, a gente está aqui para Não assistir a sei se aula. vocês assistiram, eu sempre uso esse exemplo nas minhas aulas. Não sei quem não assistiu, acho que a maioria assistiu a saga, os filmes da saga Star Wars, o Guerra nas Estrelas. Né? Tem um filme que não é à toa considerado o melhor deles, que eu também gosto muito, para mim é o melhor, é o episódio 5, O Império Contra-Ataca. Tem uma cena ali muito interessante, observem com cuidado, né? Anota aí, pessoal, anota aí. Que é quando o imperador ele convoca o Darth Vader para uma reunião, né? Um tete-a-tete. Então, a cena, o Darth Vader chega e tem uma imagem holográfica do rosto do imperador conversando com ele. Né? O Vader, como iniciado, que ele faz a genuflexão templária dentro de um círculo de luz que é formado, né, Caramba, diante fiquei da até figura do arrepiado. imperador. Então, no filme, parece só um artefato tecnológico, mas tem esse simbolismo por trás para quem sabe interpretar, para quem enxerga. Aliás, nesse e muitos outros filmes, são todos eles motivos para mandarem essas mensagens, até mesmo subliminares, para as pessoas. Né? Uhum, Então, o uhum. Darth Vader, na genuflexão templária, pergunta, sim, mestre. Aí o imperador diz, houve um abalo na força. Luke Skywalker não pode virar um Jedi, porque ele sacou que a energia mudou, né? E que o Luke, que é filho do Darth Vader, está virando Jedi. Vai oferecer perigo. Só que ele não sabe que ele está sendo treinado pelo Yoda. Nem sabe que o Yoda ainda existe, não morreu. Né? Então, mas o que ele sentiu foi isso. Houve um abalo na força. Luke Skywalker não pode virar um Jedi. E o Darth Vader, aí ele complementa, temos que eliminá-lo. Aí o Darth Vader diz, se eu conseguir trazer para o nosso lado. Seria uma grande aquisição. Você pode fazê-lo? Aí ele responde, o Darth Vader diz, ou ele vem para o nosso lado ou ele morre. Aí o imperador encerra, ótimo. O que essa cena quer dizer? Quer dizer que o lado negro funciona assim. Primeiro, aquele que começa a despertar, olha bem as palavras que eu estou falando, começa a despertar, né? Já incomoda. Já incomoda. Tá? Quem despertou, então, quem está na luz, vai tomar muito bufete porque está incomodando. Mas antes do bufete, eles vão fazer de tudo para uma grande aquisição, seduzi-lo a ponto de passar para o outro lado. Tá? Essa cena traduz isso tudo, porque isso existe, está dentro do que você falou ainda há pouco. Aí vem a máxima do Cristo: orai e vigiai, porque esse é irmão desse. Exatamente, Paulo. É engraçado, acho que já falei aqui em alguma live que, por exemplo, assim, trabalhar com a mediunidade, com a espiritualidade, trabalho de cura. Eu, pela minha experiência trabalhando, a tentação para várias coisas é tão grande que você se perde. Olha a caneca dele, gente. Eu falo, comento Trouxe de isso lá. aqui. Olha, que linda. E eu falo isso aqui, que hoje em dia quase não tem médium assim famoso, que não sei o quê, ou morreu, ou está preso, ou está afastado de algum motivo. Eu me Mas não é para lembro. ter. Exatamente. Mas assim, se a gente se esconder no sentido de que tá bom do jeito que tá, a Terra é assim mesmo, a gente está aqui para isso. Se a gente começar a vibrar, aí, sabe assim, o despertar vai ficar mais confuso, eu acho. É mais complicado de depois mudar essa frequência. Se todo mundo. Então, assim, É. é, é a energia do dinheiro. Uma moça uma vez falou aqui, acho que foi na live da Leila Luz Crística, que é dinheiro, poder, sexo, tudo envolvido, e mistura isso tudo, tira você do caminho, eu acho, na minha opinião.
A questão, Léo, é a seguinte. Tá? Primeiramente, eu acabei não falando isso, vou falar agora, que eu falo sempre isso no início. Vocês não têm que acreditar em nada que eu estou falando. É sua Tá? opinião. Não sou dono da verdade, cada um tem a sua experiência, vá ter a sua experiência, vai estudar, vai pesquisar. Não, quando, eu vou te seguir. Não, pelo amor de Deus, cai fora. Vaza. Eu não quero seguidores, não sou guru de ninguém. Muito pelo contrário. Eu aqui, numa live como essa e tantas outras, estou aprendendo mais que todo mundo. Tá? Por quê? Porque eu, particularmente, nunca me contentei com que, embora respeitando muito, o que o outro diz, o que eu li no livro, o que eu vi na internet, etc. e tal. Ou seja, aquilo é só um apoio para você. Então, vocês não têm que acreditar em nada que eu estou dizendo. Vão buscar a informação, o conhecimento, ponham o conhecimento em prática, tenham a sua própria experiência, que pode cada um de vocês chegar a uma conclusão, em algum momento, completamente diferente do que eu chego, desde que esteja na luz, um processo positivo de transformação interior, está valendo. Tanto que eu também procuro dizer o seguinte: tem que muita gente já, até numa live durante a semana, me foi indagado isso. Porque, poxa, tem muito picareta levando muita gente para o buraco, tem muita gente que acha que é isso, que é aquilo, recebendo informações duvidosas do astral, entre aspas, e assim. Gente, eu já fui muito revoltado com esse tipo de coisa. Ficava indignado. Às vezes queria pegar o cara pelo colarinho, dar-lhe também uns tapas, né? Botar o faraó e o templário para fora, mas não é assim. Eu aprendi a duras penas que, obviamente, isso não adianta nada. Tanto que eu digo brincando que Deus é sábio. Se ele me desse metade dos poderes que o Darth Vader tem, eu já tinha estrangulado meia dúzia à distância. Mas não é por aí. Pois é, não é por aí. Então, na verdade, o cara pode ser picareta, pode ser isso, pode ser aquilo. E algumas pessoas, que não são poucas, vão atrás desses caras porque existe afinidade vibracional, existe sintonia. A partir do momento que a pessoa tem uma sintonia, o próprio cara tem uma sintonia dentro da luz, né? Uma hora a ficha cai, seja nessa vida ou numa vida futura, e ele vai se aproximar cada vez mais do conhecimento da verdade cósmica universal dentro da lei, da grande lei cósmica. E quando isso não acontece, se o indivíduo, mesmo picareta, mesmo egóico, ele presta um serviço, porque cada um tem o seu papel. Né? Eu já vou chegar no ponto que eu queria. Mesmo egóico, ele está cumprindo um papel. Então, se ele mesmo dessa forma, alguém que o segue, ele faz com que, consegue fazer com que aquele alguém seja uma pessoa melhor, se a pessoa busca algo melhor, é uma pessoa melhor, ajuda o seu irmão, ajuda o seu próximo, está valendo. O cosmos não faz essa distinção. Né? Porque é uma escolha pessoal. Então, a gente estava falando de Star Wars, num nível mais profundo de conhecimento e prática iniciática, tá? Até no entendimento de como o cosmos funciona, de como você, que é o microcosmos, funciona, você vai ver que bem e mal não existe. Existem dois pratos de uma balança que um elemento neutro procura manter em equilíbrio. Então, o processo é, como o Buda já falava, de desapego e equilíbrio, para que, como Cristo falou, sejam aqueles bem-aventurados. Então, existe uma escolha interna de cada um até que essa escolha mude. Porque tudo começa aqui dentro e volta cá para dentro. Então, a questão de ser humano. Não pode, porque estamos viciados e condicionados nisso, fomos condicionados a isso, enxergar as coisas de fora para dentro. Sexo, dinheiro,
todas essas coisas que você citou e muito mais são agentes externos. Você que escolhe se o sexo, se o dinheiro, etc., vão ser seus senhores ou vão ser seus escravos. Você que escolhe se aquilo vai te servir ou se você vai servir ao dinheiro, se você vai servir a esses estímulos de fora. O teste, a tentação, vai existir e são necessários para que você fique mais forte. Porque não se iluda. É o negativo que te impulsiona para cima. Porque, assim, enquanto as coisas estão muito bem, obrigado, você não faz nada. As pessoas só procuram a Deus, só procuram um desenvolvimento, um despertar, etc., quando estão na pior. Então, para o nosso nível evolutivo, para o nosso nível mental ainda primitivo, nós respondemos dessa maneira. Por isso que, nesse terceiro milênio, não agora, ainda mais para frente, nesse processo de transição de eras, que não é da noite para o dia, o consciencial da maioria da humanidade, tá, vai chegar num ponto, como já disseram os mestres, e é do processo de desenvolvimento das raças, e estamos na quinta raça, indo para a sexta sub-raça, da quinta e depois a sétima, para depois adentrar a sexta sub-raça, faz parte do processo. Aprendermos pela meditação e pela consciência do processo e pelo equilíbrio, em vez de aprendermos como até agora nós estamos aprendendo, por tentativa e erro. Então, a tendência natural, e é o que está acontecendo já, é aprendermos o processo pela consciência e não mais pela tentativa e erro, produzindo um outro tipo de aspecto kármico. E o próprio karma, infelizmente, não é entendido e compreendido na sua verdadeira natureza. A karma não é tomar lá da cá, não é olho por olho, dente por dente. Karma não é o que a maioria imagina. Dentro do conceito de karma que vem do Oriente, o processo é diferente. Esse entendimento ele vai chegar ao nível da prática da meditação e da expansão da consciência, e não mais por tentativa e erro. Né? Então, por tentativa e erro, é isso, é deixar que as coisas pautem a sua vida de fora para dentro. Ou seja, deixar o que deve ser escravo ser o seu senhor. Deixar que o seu ego seja o seu senhor em vez dele estar a seu serviço. Né? Porque uma das grandes artes desse processo de transição de eras e expansão de consciência é fazer o negativo trabalhar a seu favor. Interessante. Como os tibetanos dizem, a energia da raiva é uma das melhores. Se você souber usar para algo positivo, é fantástico. Enquanto você deixar que ela te domine, ou que qualquer emoção negativa, egoística, egóica, passional, possessiva, te domine, você e a humanidade não vão sair do lugar. É uma questão de escolha. E essa escolha demanda trabalho, demanda esforço, demanda dedicação, demanda experiência, porque precisamos sair de um condicionamento X para um condicionamento Y de maior elevação vibracional e luminosa, e isso, voltando a dizer, vai incomodar um determinado setor que vai fazer de tudo para que você volte ao estado anterior. Cabe a você se manter firme e continuar na luz ou não. Por isso que existe uma frase que eu recebi num trabalho psicomediúnico, energético, mental, intuitivo, enquanto eu dirigia uma sessão dentro da IEV, uma irmandade espiritualista aqui no Rio de Janeiro. É uma frase simples que eu levo pro resto da minha vida. Não lute contra as trevas, lute a favor da luz. É bem diferente. Vou contar uma coisa, eu tenho percebido, sem querer te interromper, que tudo que acontece comigo Não, pode no dia... interromper à vontade, eu estou falando muito. Não, dentro disso que você falou do desapego, da energia do negativo, do positivo,
eu percebo que tudo que acontece no dia, a pessoa que vem da live fala sobre aquilo. Hoje, dentro das normas, eu fui almoçar num lugar. E a pessoa falou assim, tem essa mesa aqui por causa do distanciamento e tal. Tá bom, só que uma mesa mais próxima tinha um casal brigando. E assim, eu falei assim, na hora, falei assim, caramba, tanta mesa sentar nessa, a energia negativa. Aí eu falei, calma, não é assim, se eu tô aqui é por algum propósito. Então vou mandar vibrar na energia do amor, bastante amor, porque tá precisando, tá precisando muito, eu fiquei mandando amor, aí pum, acabou, parou a briga. Só que aquela conversa veio para minha mesa, então eu estava pensando numa coisa nessa conversa que eu lembrei. Uma pessoa falou para mim assim um tempo atrás, você nunca vai ter carro? Aí eu falei, não vejo necessidade de ter carro. Você tem que juntar dinheiro para comprar um carro. Aí eu falei assim, se eu juntar um dinheiro, eu vou viajar. Como, por exemplo, eu nunca consegui ir para o Egito porque eles não deixaram, porque eu tinha dinheiro para viajar. Então eu estou sentindo que eu tenho que viajar com um grupo do Paulo. Então eu falei assim, se eu tiver dinheiro, eu vou viajar. Aí quando eu acabei de falar isso, eu pensei assim, cara, o carro não vai ser para mim. O carro vai ser para mostrar para o outro que eu tenho um transporte, que eu posso dar carona, que é aquele carro bonito e novo. Agora, a viagem é para mim, é para eu absorver tudo, o que eu posso absorver ao máximo numa viagem. A energia do local, por exemplo, você falou da Índia. Fui 2 vezes, assim, energia incrível. Mas a outra vez, a segunda vez que eu criei o grupo e levei, a maioria das pessoas do grupo não estava interessada na energia da Índia. Estava interessada em selfie, foto, comprar Ganesha, não sei o quê. E aí se perde, né? Então, assim, eu senti que hoje eu trabalhei o lado negativo, de ficar com raiva por estar sentado numa mesa onde pessoas estão brigando, e eu me acalmei e mandei amor, bastante energia do amor. Não sei se é isso que você quis dizer, do controlar essa raiva, Sim, essa coisa negativa, vai isso. estragar meu Inverter a almoço. polaridade. Você E, e, conseguiu inverter a polaridade, né? e o desapego da Faz matéria, parte né? faz parte da quarta lei de Hermes. São 7 leis de Caipário, né? Então, a quarta lei fala sobre polaridade. O que é polaridade? São dois extremos de uma mesma coisa. Quando você põe temperatura, por exemplo, quais são os extremos da temperatura? O frio ou o calor, né? Então, uma temperatura amena é o equilíbrio. Isso é a temperatura. Então, você pode inverter a polaridade. Você pode estar num momento ruim, mas emanar luz, emanar confiança, emanar uma vibração de polaridade positiva. Porque a tendência natural é, numa situação ruim, que a gente se encontre, numa fase ruim, ficar pessimista, ficar para baixo, porque pela afinidade vibracional, uma coisa atrai a outra. Mas você é um ser humano, você tem capacidade de inverter essa polaridade. Foi o que você fez. Por quê? Porque, segundo a própria Kabbalah, a tendência natural do ser humano é a inércia, que vai levar à preguiça, porque luz precisa de esforço e precisa principalmente de atitude. Você teve atitude. A tendência do ser humano é ser reativo. Então, É no sendo automático, né, reativo, Paulo? você é automático, você nivela aquela vibração e entra em demanda, né? E aí vai atrair outras vibrações de frequência similar, porque a tendência do ser humano é ser reativo. E reativo é uma reação instantânea, é uma atitude, não chega a ser uma atitude, é um processo instantâneo, né? Por quê? Porque não exige esforço. O cara te der um tapa, você dá um tapa de volta, acabou. Quando você vê, já deu. É Isso é o isso. quê? É viver no automático. Quem está no processo de expansão de consciência, visando a luz, ele não tem mais o direito de o tempo todo ficar no automático. Nós somos seres humanos e não podemos ficar, obviamente, 24 horas por dia em alerta. Mas isso é treinamento. Você pode ficar a maior parte do tempo consciente. E isso só você consegue na prática.
Não, eu vou procurar ser mais proativo. E para ser proativo, você precisa, naquele momento, estar ligado ao seu interior, parar, respirar. Respiração muda a vibração. Respiração é alento, respiração é alimento, respiração correta vai expandir sua aura, vai iluminar seus chakras, iluminar sua mente, te dar condições naquele momento de você interagir com o quê? Com o divino, dentro de você e no cosmos, como uma coisa só. Aí sim você consegue ser proativo. Porque para ser proativo, isso ocorre no átomo. É instantâneo. Para ser proativo, você precisa estar conectado. O reativo é só você e você. Então, quanto menos no automático nós estivermos, melhor. Então, o que você fez? Foi justamente transformar, inverter essa polaridade. Tá? Então, toda inversão de polaridade, ela precisa fazer bem para você. Precisa estar em harmonia com o processo positivo, de uma ação mental num nível mais elevado. Proação não é ficar calmo o tempo todo. Muita gente confunde. É o cara é proativo. Não. Por exemplo, ficar quieto e não fazer nada tem uma diferença abissal. Tem uma diferença abissal. Pô, o cara está quieto, o cara está na dele. Não. A mente dele está trabalhando. Porque, pela proação para aquele momento, pelas circunstâncias, é melhor ficar quieto. Agora, não fazer nada é outra coisa. Às vezes, ser proativo, dependendo da situação, da ligação, que toda ela requer atitude, às vezes a atitude você tem que colocar algo de uma forma mais contundente. Se não fosse assim, Jesus não tinha expulsado os vendilhões do templo. As pessoas às vezes me perguntam nas aulas: mas ser proativo, estar no caminho da luz, é um caminho de paz? Claro que sim. Cristo era o príncipe da paz. Mas ele também seguia o verdadeiro sentido da frase que as legiões romanas tinham. Os romanos costumavam dizer: sic vis pacem, para bellum. Quem quer a paz prepara a guerra. E não é essa guerra bélica, né? É no sentido de preparação interior para uma mudança, que é uma guerra interna, um conflito que você tem com você mesmo, para gerar a paz. Então, para gerar a paz naquela situação, Jesus teve que expulsar os vendilhões do templo. Foi uma proação que ele realizou, né? Em virtude de algo maior, de um ensinamento maior. Porque, pelo que me consta, as escrituras não dizem que foi por favor que ele pediu para os caras saírem. E era o Cristo. Entendeu? Como da mesma forma, pelas escrituras, embora tenha ocorrido de uma forma bem diferente, mas o que é passado pelas escrituras? Né? Que Arcanjo Miguel mandou ver em cima do diabo, expulsando ele para os infernos. Né? Não foi por favor que Arcanjo Miguel fez isso. Eu sou por aqui, entenda, compreenda, o caminho é por aqui e tal, colabora. Não foi bem assim que Arcanjo Miguel fez. Né? Então, existem casos e casos. A questão é algo construtivo, que você esteja conectado com o objeto da sua fé e da sua luz, porque as pessoas estão afastadas disso. A questão é se reconectar. É extremamente importante nesse processo. E aí, qualquer alavanca é boa, como conhecimento antigo do Antigo Egito, etc. Mas não se iluda, o Antigo Egito, nesse ponto, também não era diferente do que a gente hoje é. Só que hoje é muito maior, porque estamos passando por final de Kali Yuga. E transição de eras é assim mesmo. Mas na época do Egito existiam N sacerdotes que queriam mandar no faraó por várias épocas, porque a história do Antigo Egito é milenar. Ao longo de milhares de anos, obviamente, teve altos e baixos, invasões externas, etc. E não se iluda, não. Aqueles
sacerdotes todos corruptos, principalmente aqueles que conspiraram contra o faraó Akhenaten, né, que derrubaram a cidade de Akhenaten, etc. E tal, os caras estão todos reencarnados hoje em Brasília, pelo menos a maioria. Então, sabe? Então, não tem essa. Imagine o presidente da República, hoje, né, chega para o Congresso, para o Senado e para o STF, chega e corta todas as regalias deles de uma vez. Olha, seu salário vai ser reduzido a menos de um terço, vocês não vão ter mais regalias, não vão ter mais assessores, no máximo 2, 3, não vão ter mais auxílio disso, daquilo, não tem mais jatinho, nem passagem de graça. Aquelas N regalias que eles têm, corta tudo. É isso que eu Foi o que falo, Paulo, Akhenaton fez. quando o Foi o que pessoal toca, Akhenaton fez. quando o pessoal toca no Akhenaton assunto de fez isso com aqueles política, sacerdotes todos. eu falo Né? isso. Cortou os privilégios de todo mundo. Mataram o homem. Não foi somente uma questão religiosa, não. Foi toda a questão religiosa lá existiu, mas foi todo um contexto, porque a questão religiosa de Akhenaton prejudicava e muito a politicagem dos sacerdotes. Né? Então, no mundo inteiro, em toda época, existiu isso. A Atlântida caiu por muito menos que isso. A questão é, mais uma vez, a escolha interna. Tudo começa e termina no ser humano. O ser humano é que determina o que, a nível individual e coletivo, a vida que existe fora. O que é fora é reflexo do que você emana de dentro. A nível coletivo, a humanidade tem esse caos, porque o ser humano está no caos já há muito tempo. E, para finalizar essa parte, convenhamos, a humanidade, há milênios, né, tem emoções, pensamentos e atitudes negativas, densas, só querendo passar a perna no outro, matando o outro, criando guerras, conflitos, etc., sempre pelo lucro, pela ganância, pelo poder, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe muito mais. O que tem no astral mais inferior do planeta de formas de pensamento densas, criadas durante milênios pela humanidade, não está no gibi. Agora, nesse momento planetário de transição de eras, de final de Kali Yuga, a conta disso tudo chegou. A conta chegou. Frotas extraterrenas, né? Hierarquias intraterrenas, as hierarquias espirituais, as egrégoras de cada um, ou coletivamente da humanidade, anjos, arcanjos, hierarquias angélicas, eles nos ajudam, nos inspiram, principalmente aqueles que estão abertos e predispostos a isso, e a mudar o seu interior e reconectar com eles. Eles nos inspiram a encontrar os instrumentos e as ferramentas necessárias para que nós encontremos as soluções para tudo aquilo que nós mesmos criamos ao longo desse tempo todo. Não vem nenhuma nave aqui resgatar ninguém desse furdúncio. Não vem frota de nave fazer evacuação mundial e tirar você dessa. Não vem hierarquia de anjos tocar trombeta e dizer, vamos levar aqueles fulano, aquele pessoal ali, aquele grupo ali, porque estão sempre com mantra, com oração, etc. Vamos tirar eles dessa. Se você pensa que vem esse pessoal te tirar dessa, como eu sempre digo, vai esperar sentado, porque não é assim que a coisa funciona. Mas isso não é uma forma Cadê de o teu mérito aprisionamento? para isso? Você tem merecimento para isso? Ninguém pode avaliar ou conceber o momento evolutivo espiritual de cada um. Cada um aqui está com um papel, está com uma função. Por isso que a gente não tem como julgar nada nem ninguém. Eles conhecem muito bem o interior de cada um. Mas mesmo assim, qual mérito você pensa ter para que um ET venha aqui e te leve para te tirar dessa bagunça aqui? O que você fez por isso? Então tem muita gente iludida com isso, não é por aí, não.
Mas isso não é uma forma de aprisionamento desse sistema? Por exemplo, assim, eu estou reparando, porque quando a gente desperta, eu estou despertando, tá, gente? Eu achei que quando a gente começasse a trabalhar com essas energias, a gente já estava desperto, mas parece que é uma coisa que acelera. E está pedindo para ficar cada vez mais acelerado. Então, assim, uma vez eu li assim, cuidado, você não leu a Bíblia e Jesus está voltando. Eu acredito que isso é uma forma de aprisionamento, de uma forma de que não vai acontecer dessa forma. Ah, vai descer uma nave, ou vai descer uma coisa. Eu já contei isso, está falando em uma live aqui, e vai resolver tudo. Eu acho que não vai resolver tudo. E pode ser, por exemplo, assim, por que eu estou fazendo as lives? Eu recebi 3 dias seguidos em sonho que eu tinha que juntar um máximo de pessoas, como estamos em pandemia, o melhor virtual, né? Para poder espalhar o aprendizado para as pessoas que vão receber essa energia para despertar. Porque é só uma coisa interessante, hoje eu vou falar um pouquinho mais aqui. Uma vez me perguntaram assim, por que está aumentando o número de gays no mundo? Aí eu falei assim, eu não sei, mas eu vou perguntar sobre isso. E a resposta que veio é uma coisa assim, por exemplo, eles mandaram a energia do amor para o planeta, porque o planeta estava precisando numa época de amor. Só que a gente aqui no planeta Terra, a gente não sabe o que é amor. Né? A gente confunde um pouco Não, amor com sexo. Então, assim, se o ser não, isso humano, o é. homem, recebe uma energia forte de amor, ou a mulher, enfim, tanto faz, e a energia do amor é uma energia muito forte. E se não tiver desperto, não tiver preparado para entender que isso é uma energia que está vindo de cima, confunde, aí fica isso, aí fica todo mundo louco por sexo, qualquer coisa que você fala é sexo, é uma outra energia forte que também controla, né? Então, essa questão de vai vir alguém salvar a humanidade, minha opinião, tá, gente? Eu também não acredito, não. Mas A enviar energia, sim. questão aí que você falou do amor, nós aqui, neste mundo tridimensional, o plano físico, gente, também é divino, senão não existiria. A questão é, como Jesus ensinou, é trazer o céu à terra. A gente faz o contrário, a gente traz o inferno à terra. A questão é trazer o céu à terra, porque no plano físico a gente evolui mais rápido, compreende mais rápido, se desenvolve mais rápido. E não só escolhemos estar aqui, como disputamos a tapa essa encarnação. Proporção de quase 4-1 para encarnar. Por quê? Porque aqui é mais rápido, você desenvolve mais rápido, etc, etc, etc. E se você consegue trazer o céu à Terra, isso é um paraíso. Né? Porque do jeito que está, e no plano físico mesmo, sendo um paraíso, o entendimento, a compreensão do amor é numa parcela mínima quase inexistente. Muita gente confunde amor com muitas outras coisas, inclusive posse, sexo. Isso não é Inclusive, amor. posse. Isso Exatamente. é satisfação do ego. Né? E quando uma energia muito forte, seja ela do amor ou qualquer outra frequência, ela atinge o não desperto, o não preparado, vai influenciar diretamente no sexo, porque a energia Kundalini dele não subiu. Ele não despertou, porque todo o processo de despertar, inclusive dentro de um contato ou uma abdução, lida com dinâmica de energia Kundalini. Não conheço nenhum abduzido real, nenhum contatado real que não tenha tido alteração de Kundalini. Se a Kundalini não sobe, não abre os chakras, não estou dizendo para eclosão, para iluminação, aí é outra história. Mas se a Kundalini não é mexida e ela não começa a subir, não tem despertar, não tem iniciação, uma coisa está ligada à outra. Tá? E muita gente quer fazer a Kundalini subir na marra por intermédio de exercícios conduzidos por incompetentes, que faz muito mais mal do que bem, pode até morrer. Isso é um negócio Caramba. muito sério, Eu já, muito con- criterioso. eu já contei Então, aqui. o processo de despertar é, ao mesmo tempo, uma escolha e uma vontade, mas tem que ser no ritmo natural da pessoa. A pessoa também não precisa ter pressa para isso. E essa ânsia também de despertar é uma armadilha. Isso faz mais mal do que bem.
Ou seja, no processo desse despertar, não é preciso que você abandone o que você faz na sua vida. Não, É de jeito preciso que nenhum. você deixe fazer o que você faz. Você não vai ter que virar monge ou santo. Você viva a Não, sua vida. O simples fato de você fazer a sua parte, viver a sua vida numa boa, não querer fazer aos outros o que não querem que faça contigo, respeito. já está muito de bom tamanho. Muita gente, por exemplo, fala do ateu. Ah, porque o ateu não sei o quê, não acredita em nada, como é que vai ser do ateu? Eu não, eu acredito, não sei o quê. Primeiramente, se o ateu, ele tendo a confiança que ele tem nele mesmo, ele já está confiando em Deus e não sabe. Segundo, se ele se preocupa em não fazer ao outro o que não quer que faça a si mesmo, ele já está muito melhor que muito beija-pia que tem por aí. Beija-pia batismal, etc. e tal. Né? Então, isso é muito relativo. O cosmos não faz essa distinção. Não chega, o ateu para um lado aqui, você que é religioso. Não existe isso. Não existe isso. Então, tem muita gente que se ilude com muitas coisas. Existe um processo também de esclarecimento, discernimento, que o verdadeiro despertar vai trazendo o indivíduo, livrando-o da crença, livrando-o das amarras e principalmente do dogma. Tá? Por exemplo, perguntam para mim: você acredita em Deus? Eu respondo: não. Pô, você faz lá e você faz, dá aula disso? Você não acredita? Não. Você acredita em disco voador? Também não. Poxa, você é ufólogo, você faz. Não. Eu não preciso acreditar. Eu sei que existe. Eu já transcendi a crença há muito tempo. A crença, ela gera dúvida. A crença é algo que você precisa injetar uma energia para dar crédito. Eu acredito até a hora que não acredito mais. Então, eu não preciso mais acreditar. Não preciso dar crédito àquilo. Não preciso ter crença. Eu tenho uma convicção da existência disso. Para mim, é fato. Né? Para mim, é uma realidade irrefutável a presença de Deus. A É, é, presença e influência e manifestação de seres de outros orbes, de outras civilizações, universo afora, de uma forma, inclusive física, basicamente multidimensional. Enfim, o que é crença para você? Reavalie seus conceitos, suas prioridades, seus valores, porque a hora é essa. é engraçado, Paulo, que eu conversei com algumas meninas, né? A Dai e outras meninas. Recentemente a gente conseguiu se falar e eu falei assim, gente, eu tô esquisito, porque assim, tem a questão da fraternidade branca, tem a questão de. Eu comecei a falar sobre tudo que eu aprendi na ordem esotérica. Mas só que agora eu não fico mais nessa questão. Aí eu fui falando e elas me explicaram o seguinte: Léo, isso já está dentro de você. É o que você está falando, né? Sim, Você não tem que acreditar, sim. você já sabe como faz, você sabe como funciona. E Aquilo já é natural para você. já é Foi bom até natural. você falar nisso. Por exemplo, vamos abrir um pequeno parênteses. A grande fraternidade branca e os mestres, eles são bem diferentes do que a maioria acredita, tá? Cada um, a seu tempo, vai ter acesso a isso. Não sou eu aqui que vou dizer o que é o que não é, mas é bem diferente. Tá? Por exemplo, Moria, Saint Germain, não são o que o pessoal pensa. Eles nem têm nem aquela cara. Tá? Muito bem. E nem existem como indivíduo. Mas é melhor parar por aqui, senão vão me linchar. Tá? Isso aí é conhecimento oculto do oculto, que cada um vai receber a seu momento. Muito bem. Então, vou dar um exemplo aí dentro do que você falou que é muito importante. A pessoa chega e está nesse processo de descoberta ou redescoberta. Aí, o que acontece muito, nossa, eu entrei numa livraria, caiu um livro no meu pé, que é tudo que eu precisava, que é o que eu estou buscando.
né, o Alto me mandou este livro. Caiu na minha cabeça também esse outro livro aqui. E, nossa, que coisa maravilhosa. Eu estou folheando esse livro aqui. Nossa, o que está aqui é tão familiar. Parece que eu conheço aqui, parece que eu sempre conheci isso. Que coisa maravilhosa e tal. Nossa, o que esse cara está falando aí nesse congresso, nessa palestra, nessa conferência, nessa live, é tudo que eu precisava ouvir, porque é tudo muito familiar para mim, parece que eu conheço isso tudo e tal. Nossa, eu fui a um lugar, ou fui levado num lugar, ou levada num lugar que fulano me indicou, ou eu vim parar aqui, me trouxeram aqui, me levaram, entre aspas, aqui, dentro de um processo superior, etc. e tal. Nossa, é que isso tudo é maravilhoso, parece que eu conheço isso tudo. E muitas pessoas começam a achar que é o caminho certo, estão numa missão e que realmente é um despertar espiritual, né? Nada. Otário, você que pensa isso. Desculpe, imbecil idiota. O que está acontecendo nesse momento é, mais uma vez, uma oportunidade que o cosmos está te dando para retomar um caminho. Oportunidades essas que aparecem a todo momento, 24 horas por dia, todo dia, 7 dias por semana. Porque o cosmos não cansa de oferecer oportunidade para você voltar para os trilhos, para você obedecer o apelo da sua alma, do seu ser espiritual, da sua mônada, do seu verdadeiro eu. Né? Em vez de ficar se desviando para lá e para cá, priorizando o que não leva a lugar nenhum, que é o que a maioria faz. Então, se você acha familiar aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, aquilo que você testemunhou, etc., você não está descobrindo nada. Você está apenas identificando algo que você já sabia, que você teve oportunidade em vidas anteriores, mas não pôs em prática. Se você não pôs em prática, você não transformou aquele conhecimento em sabedoria. E transformar o conhecimento em sabedoria é fazer com que ele entre dentro de você, que você assimile aquilo, esteja no seu sangue e que aquilo faça parte de você. Para que, quando isso acontece, na encarnação futura, você já nasce com isso. É um dom. Você já passa a agir naturalmente na sua vida dessa forma. Não precisa ler, mais uma vez, um livro a respeito. Não vai cair nenhum livro naquele conhecimento na sua cabeça. Você não vai parar em nenhum lugar ou ser levado a algum lugar para ter aquele testemunho ou ouvir uma palestra sobre aquele assunto. Isso não vai acontecer porque aquilo ali já está dentro de você e você já age na sua vida daquele jeito. Aí vão existir outras coisas até mais elevadas e diferentes que você vai precisar aprender e que vai ser dada oportunidade. Cabe a você a escolha de praticar, assimilar aquilo, fazer com que aquilo entre dentro de você esteja no sangue, ou, numa encarnação futura, você tenha que ver tudo aquilo de novo. Então, bênçãos para você, Léo, em que esse assunto sobre a grande loja branca esteja já assimilada, você não precise se informar empiricamente sobre isso, porque agora, pelo menos em parte, faz parte da sua natureza. Interessante que você falou, acho que você acabou de me atender agora, Paulo Iannuzzi, porque assim, eu sempre perguntei, questionei, todo dia eu sonho, ou viagem astral, projeção astral, todo dia. E assim, 1, 2, 3 vezes numa noite. E eu já falei aqui, teve uma vez que eu fiquei um mês indo lá para parecia um planeta, que você leva para o céu, assim, tinha uns planetas mais próximos e tal, e eles me ensinaram, estava de esmeralda, linhas de lei do corpo ser humano e tal, um monte de coisa. Só que quando aqui na Terra, aqui onde nós estamos, quando alguém chegava para mim e falava assim, lê esse livro que é a tua cara. Eu pegava o livro, eu apagava e o livro sumia. E eu falei assim, será que eles não querem que eu leia isso? E é isso que eu acho exatamente isso que você está falando. É, tipo, eles sabem que para mim é perder tempo. Né? Tipo assim, isso aí você lá. Porque uma coisa eu falei, não sei para quem, se foi alguma live, que o que para mim, tá? O que é para mim, que eu entendo. Quando a gente vai em projeção astral, alguma coisa assim, a gente volta, a gente não se lembra.
Mas quando a gente vai trabalhar o amor ao próximo, aquilo fica assim, ó. Eu comento assim, nossa, quando eu estou trabalhando na cura, parece que eu sou super, hiper, ultra inteligente. Então talvez seja isso que você está falando, que você está trazendo pra gente. Sim, É uma sim. sabedoria que a gente já tem há muito tempo e que no dia a dia a Exatamente. gente não faz, a gente não bota para fora, né? O ser humano se auto-embotou ao longo de milênios. Então, esse processo de despertar é que, na verdade, colocar muita coisa para fora do que nós já temos. Né? E outra, você não é obrigado a concordar com o que o livro está dizendo. Sim, também. Você não é obrigado a concordar com o que o autor está escrevendo. Tem essa. Então, o crivo é seu. E tem É uma claro questão que a sua também, experiência numa projeção é diferente do que a gente está falando aqui. Aí tem substância. Se referindo somente ao nosso plano aqui, você tem vários autores sobre esses tipos de assunto que têm a sua opinião formada, à exceção daqueles que cumprem somente a transmissão do conhecimento. Ultramilenar, chamado ciência das idades. Que é hoje em isso dia a aí. gente encontra em grande parte na teosofia. Mas isso aí vem desde antes da Atlântida. Interessante isso, hein? E a Atlântida, ó, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Em arqueologia hoje, já se admite que as civilizações antigas são bem mais antigas do que as datas ainda aceitas hoje. Isso está sendo reestudado. Então, o Antigo Egito é muito mais antigo do que até hoje se aceita. A Índia é a mesma coisa, Tibete é a mesma coisa. Existe muita coisa para ser descoberta e outras que já foram, e muitas são ocultas ainda. Por exemplo, uma coisa que foi descoberta, mas são ocultas algumas propositadamente e outras são ocultas porque não são divulgadas, pura e simplesmente. Né? Ou muito poucas divulgadas, ou divulgadas só por um determinado tempo, onde poucos tiveram acesso. Quer ver um exemplo disso? Muita gente boa ainda coloca em lives, em livros, etc. e tal, em palestras, a questão dos Anunnaki, dos Sumérios, etc. Muitos livros científicos ainda colocando os Sumérios foram os primeiros. É uma das civilizações mais antigas, civilizações mesopotâmicas mais antigas, etc. e tal. Não era. Acreditam que, por exemplo, o Egito veio depois. Não veio. No mínimo, foram contemporâneos. No mínimo. Na verdade, o Egito é mais antigo. E o Egito perdurou. Os sumérios não tinham tecnologia, não tinham evolução social, como os egípcios tinham. Agora, e outras coisas, vou mostrar aqui, senão vai demorar muito. Então, uma das provas disso foi uma caixinha de porta dupla que armazenava cerveja, tá? E tinham restos de um lacre, que os egípcios faziam muito isso, eles fechavam, lacravam as portas, portinholas de qualquer coisa, com um lacre em argila e hieróglifos ali. Né? Eles acharam o lacre junto com as portinholas de hieróglifos primitivos, provando que aquilo era egípcio, do período pré-dinástico. O que é o período pré-dinástico? É o período que supostamente veio antes do primeiro faraó, Narmer, ou Menés, ou egípcio Menes. Isso aproximadamente 4.300, quase 5.000 anos antes de Cristo. Primeiro faraó que se tem notícia. Antes disso era o período pré-dinástico. Então foi encontrado isso no período pré-dinástico, que é mais ou menos o período dos Sumérios. Ou seja, os egípcios já existiam e faziam cerveja. Carambas! Isso o quê? De 6, 7 mil a.C. para trás. Então, foi um dos elementos encontrados, como muitos outros estão sendo encontrados, que estão reescrevendo o tempo de existência das civilizações antigas. Índia é a mesma coisa. Agora, se a gente for no conhecimento oculto mesmo,
O processo é bem diferente, muito diferente. Né? Por isso, a gente entende, dentro desse conhecimento mais oculto, o papel do Brasil como o lugar de afloramento da civilização do terceiro milênio, da sexta e sétima sub-raças, da quinta raça raiz e a sexta raça raiz próxima, da raça da luz que vai sair daqui. Poxa, mas no Brasil desse caos, principalmente social, sim, sim, porque quando a luz entra, a porcariada é colocada toda para fora. Estamos no período de transição de eras, onde tudo que é negativo está exposto, porque a luz está entrando. E cabe ao Brasil, desde a época da Lemúria, pelos, vamos chamados alfarrábios cósmicos, o destino do Brasil em conduzir a humanidade a partir do final do terceiro milênio, a partir da entrada da sexta e sétima sub-raças da quinta e a entrada da sexta raça raiz. Por quê? Porque no Brasil tudo começa. A Atlântida, antiga, original, antes dos cataclismas, ia do Planalto Central do Brasil, passando pelo que era a Amazônia, Oceano Atlântico Norte, pegando o que é hoje o Mediterrâneo, que não existia, era terra, sul da Europa, norte da África, indo até a meseta do Pamir, norte da Índia, noroeste da Índia, fronteira com o que hoje é o Tibete, Paquistão, etc. Região de Caxemir. A Atlântida toda era isso tudo. E aqui no Planalto Central existia das chamadas 7 cidades atlantes, a chamada quarta cidade. E a síntese das 7 cidades criou a oitava cidade. E a partir da oitava cidade Atlante, e pela queda da Atlante, na meseta do Pamir surgiu a nossa quinta raça ária, que evoluiu, entre aspas, da quarta raça, que era a raça Atlante. Assim como nos reinos subterrâneos, os intraterrenos, nós temos Agartha com as 7 grandes cidades de luz, formando uma síntese, e essa síntese é a oitava grande cidade de luz agartina, que é Shambhala. Ou seja, por exemplo, no Antigo Egito, existia um ritual que todo faraó fazia, que era o que mantinha a energia no Egito, a prosperidade e a abundância em todos os níveis, que é a ligação importantíssima que uma nação tem que ter com a sua egrégora, coisa que o Brasil precisa retomar, a ligação completa com a sua egrégora espiritual, que os egípcios sabiam fazer muito bem, por exemplo, que os Estados Unidos sabem fazer hoje, por exemplo, que a maioria dos reinos da Europa sabe fazer. No Antigo Egito, o faraó, no subterrâneo do templo de Ra, que ficava em Anu, que é o termo egípcio para a transliteração grega conhecida como Heliópolis, à beira das pirâmides, onde hoje é o Cairo. Né? Nas primeiras dinastias egípcias vem a escola de Heliópolis, a escola divina de Ra, da luz, e tudo ocorreu no Egito. O babado no Egito antigo era no subterrâneo dos templos. E eu estive diante do obelisco ali desse templo, das ruínas desse templo de Ra, onde no subterrâneo o faraó fazia ritos com essa ligação com a egrégora, ritos que religavam todo ano, que ele fazia isso, ao senhor Ptah. O senhor Ptah era uma divindade egípcia que era o grande artesão do universo. O arquétipo, um dos arquétipos da criação e da elaboração do universo e é responsável pelo processo evolutivo, não só da Terra, como do sistema solar todo, mas especialmente da Terra, dos reinos físicos, extrafísicos e mineral, vegetal, animal ou mineral. O Antigo Egito entendia isso como o Senhor Ptah. Os hebreus, e hoje, de uma forma geral no ocultismo, nós entendemos isso como o rei do mundo, o Senhor Lord Melquisedeque.
Só muda o nome. Tá? Eu viajei Então, os agora com egípcios essa. faziam isso. O que é isso? É ligação com os reinos intraterrenos. É ligação com Shambhala, que não ocorria só no Tibete e na Índia. Ocorria em toda a civilização que mantinha essa pegada. Por isso foram grandiosas. Voltando a dizer, como o telefone toca de lá para cá, o que mantém uma prosperidade, uma abundância e um caminho físico é o não físico, se complementando como uma coisa só. Então, como se reza na Kabbalah, se você quiser bolar uma solução para alguma situação baseada apenas na questão física, no que você entende como físico, nas suas únicas capacidades, o que não deixa de ser o orgulho produzido pelo ego, aquilo não acontece ou então não dura. Se não houver nessa proposta de solução uma ligação cósmica, um reconhecimento que a energia ancora de lá para cá, e a sua ligação com esse todo, o reconhecimento da sua contraparte divina e a parte divina na solução que você está elaborando, se não houver isso, não adianta. Por que no Antigo Egito os templos estão aí até hoje? Eram feitos em pedra, em escala monumental. Porque eram dedicados aos deuses, eram dedicados à luz, dedicados a Deus, etc, etc. Tudo que era do dia a dia do egípcio antigo era construído propositadamente de material que não durava e só durava ao longo de uma existência, 60, 70 anos. Suas casas, seus estabelecimentos, tudo que era relativo ao cotidiano, à vida profana, no dia a dia, entre aspas, esse profano aí, não durava. São raros os restos que tem hoje de cidadelas, estabelecimentos, casas, lojas. A maioria caía. Por quê? Porque o pensamento egípcio, nisso aí, provava nas construções o que o tibetano hoje, no budismo tibetano, e sempre foi no Tibete, fala também. A imponderabilidade e impermanência da vida. Mostrando que só existe uma coisa permanente no universo: a mudança, como o Dalai Lama já dizia. Então, os egípcios, eles tinham essa filosofia de vida também, e isso era refletido nas construções deles. Tudo que era voltado para a luz, para Deus, está em pé até hoje. O que era voltado para o dia a dia, durava uma existência apenas, e era reconstruído. Interessante isso, Paulo. O ocidental, o homem de hoje, principalmente o ocidental, tem esse tipo de entendimento? Não, não tem. Então, se um arqueólogo ele vai interpretar uma civilização antiga baseado no que ele conhece e vive hoje, não vai dar certo. Você tem que pensar como o egípcio pensava, por exemplo, no Egito. E como é que o egípcio pensava? O egípcio pensava uma coisa que, para nós, é inconcebível. Que uma pessoa, viva ou morta, pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Para eles, isso era natural. Para nós, como isso? Nossa, não. Isso é folclore, isso é mito, isso é lenda. E isso não deixa de ser esse mergulho exagerado no materialismo que nós estamos vivendo, onde você tem que provar que você é você o tempo todo, de preferência com 3 vezes em cartório, né? Isso é uma decadência e um embotamento mental. Para o desperto, é. Para não desperto, não é, e está muito bem, obrigado. Hoje tem tribo para tudo quanto é gosto e feitio. Mas depois não reclama. Paulo, você me Como fez minha avó viajar. dizia, bom cabrito não berra. Gente, se alguém tiver pergunta, vai colocando aí, ó. A Leila Luz Cris que botou
é a primeira pergunta. Manda ver O aí, Egito, manda ver aí. o Egito Antigo é remanescente da Atlântida? Em grande parte, sim. Em grande parte, sim, Leila. Deixa Eles eu ver se deram tem uma outra cara aqui. própria. Como a antiga Grécia deu uma cara própria ao conhecimento egípcio. Quase Ah, tudo na filosofia e cultura grega antiga vem do Egito. Eles aprenderam no Egito, só que eles deram uma cara própria. Hoje em dia, em história, para os historiadores, a nível científico, de pesquisa e levantamento histórico, para você estudar o Japão, você tem que olhar para a China. Da mesma forma, para estudar a Grécia, você tem que hoje olhar para o Egito. Aos puristas gregos, principalmente arautos filosóficos da razão, lamento muito, mas a verdade é essa. Então, da mesma forma, a cultura e o legado Atlante influenciaram não só o Egito, como a antiga Índia também. a Leila Luiz Crisca, ela falou assim: eu não acredito que você vai fazer live com o Paulo Iannuzzi, quando é que vai ser? Eu quero participar. E como ela faz live comigo, aí eu falei: aparece lá e faz a pergunta para ele. Então, Leila, se você quiser participar, você chama aí. Paulo, eu queria comentar com Sim, com o você maior que prazer. mês passado eu comecei a ter um sonho que eu estava ajudando a construir pirâmides. Então eu vi, eles mostram simbolicamente para eu saber qual é a energia que está. E eles mostraram muito a roupa do Egito, sabe? Aí tinha um ser parecido com sapo, com raposa, mas só que eu falava Sim, assim, sim. mas não é igual que eu vejo lá, não é esse desenho igual. Aí ele falou assim, ué, mas tem como fazer igual, ainda mais naquela época, igual, igual? Porque era muito real, era muito diferente, os detalhes e tal. E aí, quando eu estava finalizando, não sei quantidade que a gente já estava construindo, uma que tinha uma luz interna, bem no fundo dela saiu um ser. E eu falei, esse aí não tem desenho nenhum, não. Ele falou assim, você ainda é jovem, mais ou menos isso, você ainda não pode chegar a essa descoberta. Mas eu sou um dos primeiros. E na minha época, foi a época antes de ter a escrita, de desenho, de não sei o que. Então, aconteceu alguma coisa, algum recado, em onde teve uma ordem de começar a deixar marcas registradas, os rituais. Então, assim, eu não sei se eu fui no passado, no tempo, se tem tempo ou não tem tempo, ou se isso é em outro lugar, entende? Estão fazendo a mesma coisa em outro lugar, em outra dimensão, não sei. Mas eles me falaram, quando eu for ao Egito, eu vou ver o símbolo lá, que está gravado aqui, e que eu vou ter que fazer tipo uma geometria sagrada com essa mão parada e com essa coisa. Aí eu falei assim, eu acho que eu só consigo ir com uma pessoa, com Paulo Iannuzzi. Você já tem previsão assim de uma viagem para lá ou ainda não? Vai ser um maior prazer. Eu não montei outro grupo por enquanto para voltar ao Egito. Primeiro, pelo ocorrido Uhum. ali na Primavera Árabe. Tá? Depois eu não tive condições de ir, que foi um intervalo. O dólar subiu muito, muita gente não pôde também, dentro do grupo que eu estava formando. E em seguida entrou a pandemia. Né? Então eu estou aguardando tudo se acalmar para poder voltar lá. Eu tenho uma previsão para outubro, setembro, outubro do ano que vem, se tudo ocorrer a contento. Pode ser Se não, outubro? em 2023. Pode ser Hã? outubro pode ser outubro do ano que vem? Os Sabe por melhores quê? períodos para ir lá são abril e maio e setembro e outubro. Tudo bem, a gente pode ver isso aí. É porque setembro eu Tá? estou fazendo um grupo pro Arizona, Sedona, lá nos Ah, Estados legal, Unidos. Então, como eu quero legal. ir para o Egito, aí, bem, enfim, você faz o Não, tudo grupo quando bem. tiver que fazer, Isso né? aí não tem, É, isso aí não tem problema. Outubro é um período, ainda é um período bom. Agora, pelo chamar a menos Leila na aqui. experiência que eu tive, nas experiências que eu tive lá, né, eu vou ver quando cai o Ramadã.
porque minha última viagem lá foi durante o Ramadã. Pelo menos para a gente lá foi uma surpresa muito boa, porque a maioria dos turistas tem a pegada que você falou. O pessoal está preocupado em comprar souvenir, tirar foto, etc. E ficar no oh. E a maioria não gosta de ir durante o Ramadã, porque os lugares fecham mais cedo e os árabes realmente cumprem à risca o jejum, a abstinência total, inclusive de água, do nascer ao pôr do sol. Então, Verdade. alguns cumprem a risca mesmo. Eu presenciei isso. O nosso guia falava, e não bebia uma gota d'água. E lá é muito interessante porque quando o pôr do sol fecha, os próprios restaurantes, os lugares todos no Egito, eles abrem mesas, né, na rua para as pessoas que não têm condição quebrarem o jejum. Inclusive, eles oferecem bandejas com sucos, refrescos, no sinal de trânsito, para as pessoas no carro pegarem e quebrarem o jejum, poderem tomar alguma coisa. É muito interessante essa união em torno da religiosidade. Embora a gente sabe que no mundo árabe existem alguns segmentos que extrapolam muito isso aí. Mas, no geral, é muito legal. Né? E durante o Ramadã, embora tudo feche mais cedo, para a gente visitar tem que acordar muito cedo, é muita correria, muito corre-corre. No momento da visitação dos monumentos, tem pouca gente e a gente consegue ver as coisas com calma. Durante o resto do ano, no período fora do Ramadã, período normal lá, é muita gente e os grupos de turismo é muito corre-corre, você não vê nada direito. É Ainda ruim. mais em viagens que normalmente vão de 18, 15, 18, 20 dias, aí que tu não vê nada. Então, quando eu levo um grupo, é para ficar no mínimo de 22 a 25 dias. Porque 2 dias você já perde de viagem. Ida e depois a volta. Tá? É um dia de viagem, praticamente, você perde. Você chega lá, quer ir para o hotel. Né? Então, são 14 horas transoceânicas até uma escala não, uma conexão europeia, ou então um pouco mais, que hoje em dia já Dubai. tem uma conexão em Dubai, É, aí Dubai. você volta para o Cairo. No total de mais de 20 horas de viagem. Então, pô, primeiro dia já foi embora, só de viagem. Né? E está incluso no pacote. Então tem que ser no mínimo 22 dias, 25, para ver as coisas direito, com calma, e principalmente para quem está num clima além do turismo. É, Porque, porque o interessante, pelo menos é a minha intenção e meu trabalho de levar grupos lá, pessoas que estejam com uma pegada, porque é uma viagem turística, arqueológica, egiptológica, histórica e espiritualista. desconexão com Aí é todo, com né? cada Com um. toda. Porque o Egito antigo, assim como a Índia, que você esteve lá, e você vai concordar comigo, uma coisa é você estar no Egito, outra coisa é você entrar no Egito. O Egito não se abre para qualquer um, não. Eu percebi, tentei 2 vezes, não consegui. Eu montei Entendeu? um Não, grupo. mesmo estando lá. Ah, é? Né? Teve uma colega nossa do grupo de viagens, por exemplo, que nós fomos visitar a cidade de Akhenaten, tá? Akhenaton, em Tel Amarna, no deserto, a antiga Akhenaton. Fomos na tumba da Akhenaton e fomos visitar a cidade, que foi destruída pelos sacerdotes. Né? Uma energia muito forte. E, obviamente, fizemos uma parada, isso fica no Médio Egito, fizemos uma cidade mais próxima, uma cidade no interior, ficamos ali no hotel em El Minya. E dali nós pegamos um ônibus até a barca para atravessarmos o Nilo e irmos à cidade de Akhenaten. Muito bem. Então, eu particularmente planejei essa visitação
no sentido de estarmos, era o dia 9 de setembro, 9/9, para que em 9/9 de 2009, que foi justamente essa viagem, uma das viagens, nessa viagem calhou, então eu organizei de forma para que às 9 da manhã, horário local, do dia 9/9 de 2009, estivéssemos debaixo do átrio, do portal do átrio do templo de Akhenaton, e faríamos ali um trabalho místico espiritualista e uma Gosto muito. meditação. E assim foi feito. Uma pessoa do nosso grupo, pouco tempo antes de sair do hotel junto com a gente, teve um piriri, uma dor de barriga, passou mal, vomitou, não pôde ir com a gente. Caramba. Aí você acha isso coincidência? E sabe por que não foi coincidência? O nosso grupo era pequeno, tá? Com a ausência Eu tô dela, arrepiado. aconteceram coisas lá no Egito do Arco da Velha. É quando o Egito se abre, né? Então, com a ausência dessa moça, que nós lamentamos muito, fazendo a contagem, éramos 9. Cara, eles não brincam, né? Eles não brincam, cara. Não, ainda mais a egrégora egípcia. A egrégora egípcia é muito severa. Muito séria. Não pode sair isso da linha, não. Fantástico isso, Lidar com a Paulo. egrégora egípcia realmente não é para qualquer um, não. Os caras são exigentes. E não pode Não tem deixar de como não ser. ficar arrepiado, né? A espiritualidade, de uma forma geral, é pior que milico, no bom sentido, né? Com todo respeito aos militares, que eu gosto muito e sou muito bem recebido no meio militar. Tanto que eu faço parte do Clube Naval, né, de um grupo dentro do Clube Naval de palestras, etc. E hoje em dia também no Clube Militar. Isso, hierarquia espiritual, a mesma severidade, a mesma pegada que, enfim, um processo até militar. Existe muita ordem, muita disciplina. Como, citando mais uma vez Emmanuel, Chico Xavier pergunta para ele, quais são as 3 coisas que eu preciso? Simples. Disciplina, disciplina, disciplina. Por isso que muita gente reclama da espiritualidade, ou a gente acha que o que está no oba-oba, que está na espiritualidade, está muito longe disso. A egrégora egípcia, então, é algo severo, seríssimo. Porque o assunto é sério. Eu não sei se já aconteceu, se você teve Refletem a sociedade egípcia. Sociedade egípcia era pior que baiana, era festa quase todo dia. Mas quando a coisa era séria mesmo. Já aconteceu em algum grupo seu da Baiano no pessoa. bom sentido. Eles são festeiros porque eles sabem viver a vida. É verdade. Nordeste, né? Já aconteceu no grupo Sim. seu vou dar um exemplo para você entender a minha pergunta. Lá em Sedona, eu vou fazer esse grupo, mas eu tô com receio, porque assim, no Grand Canyon, eu vi uma nave e fui até ela, mas só que era o Grand Canyon. E todo mundo me segurou. E o que ela disse, foram confirmar numa casa que tinha lá. E me contaram, o Grand Canyon, a energia de Sedona e Arizona é tão forte que você tem que tomar cuidado porque você se conecta. Você teve alguma história assim no Egito, de alguém... Porque uma pessoa me falou uma vez que ela, na hora de ir embora, ela ficou cavando a areia do deserto e ela foi se enterrando. E ela não entendia por que ela estava fazendo aquilo. Você já viu alguma coisa parecida? Sim, sim. No Egito tem alguns lugares realmente que são muito fortes. Os templos, por exemplo, energeticamente ainda estão funcionando. Ah, sim. Você sente. A Sim. região das pirâmides tem uma energia diferente, pelo próprio ponto que a grande pirâmide foi construída, né? É um nódulo de força planetária incrível. Tem lugares que, às vezes, as pessoas não aguentam a energia. Não só no Exatamente. Egito, mas no planeta, não aguentam. Grande Planeta. Canyon, tem uns lugares nos Estados Unidos também, como um exemplo aqui no Brasil, a Pedra da Gávea, aqui no Rio é né, de conexão intraterrena pura. Né? Eu fiz 2 lives grandes sobre Pedra da Gávea que estão no meu canal. Quem Qual o seu tiver canal? oportunidade de conversar, Fala aí. vão lá.
Fala aí, Paulo, seu canal. youtube.com/c/ Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes. É só ir lá no YouTube digitar Pilares de Hermes, vocês vão encontrar. Então, ali no meu canal tem várias lives, vão nos vídeos, cliquem em vídeos que aparece tudo. Procurem lá, tem 2 grandes sobre Pedra da Gávea. Além de outras, evidentemente. Então, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, tem muitos pontos de força. Aliás, no mundo inteiro, né? Tibete é outro. E ali o Grand Canyon, você tem o Grand Canyon, você tem ao norte de Las Vegas, no deserto de Nevada, um outro ponto muito interessante. E um outro ponto muito bom é o Monte Shasta. Monte Shasta. Falam muito do Monte Shasta. E tem um outro ponto muito interessante que, independente de quem estava lá, que na época, não sei se ainda continua, era o pessoal da Summit Lighthouse, mas a montanha ela é muito, muito forte, né? Que é o Royal Teton, fica em Montana, quase fronteira com o Canadá. E outro ponto também interessante que aparece no filme Contatos Terceiro Grau é a Torre do Diabo, que acho que é no Wyoming ou Utah, não, agora não me acho que é o Wyoming. Né? São Ó, pontos mandaram te interessantes. perguntar uma coisa, O Brasil Paulo. está cheio. Então, pediram para perguntar se você conheceu o Dr. José Laércio do Egito. Conheci o Laércio Fonseca. Acho que não é o Será que é mesmo esse? que É, acho que estão deve ser o perguntando. mesmo. É. Não, Mas se no for outro Egito, diferente, não. eu peguei o mapa, um vídeo, na realidade foi um vídeo do Egito, e eu perguntei à minha egrégora, onde eu tenho que ir quando eu for ao Egito? Lá atrás de um monte que tem, um morro, uma montanha, eu não sei o que é aquilo. Eu pensei que fosse pirâmide, não sei o que, e falaram que tem que ir lá, e lá de cima vai ter uma visão que ninguém mostra. Aí eu pesquisei, quando Acho que as até já duas. sei onde é. É, Acho que até eu, já já, sei onde é. eu perguntei ao guia, né, que eu ia 2 vezes e não consegui, ele falou assim, dá para ir, não é uma coisa assim normal, porque a gente querer ir lá, todo mundo Mas só quer tem que ir. ter gás para subir aquilo ali. Tem É, uma trilhazinha pequena. Se é onde eu estou pensando, tá? É a montanha onde o templo da rainha Hatshepsut, em conta Deir mais. al-Bahari, foi construída. Cara, Tá? Aquela montanha tem um babado muito legal, porque o grande amor da vida dela, e era correspondido, que era o arquiteto da corte, construiu dentro da montanha um túnel enorme de um lado e construiu um túnel para a tumba dela do outro, para lá dentro da montanha as 2 tumbas se encontrarem, para eles serem enterrados juntos, sem ninguém saber. Né? Muito bem. A montanha ali do templo da rainha Hatshepsut, ela fica na margem esquerda do Nilo, numa linha direta com o templo de Karnak, que fica do outro lado no rio, na margem direita. Tem um alinhamento ali perfeito. E outra, aquela montanha, quando você sobe, você tem a vista de uma outra montanha em frente que tem a forma piramidal. É uma pirâmide direitinha a montanha. E o templo da Rainha Hatshepsut está numa face da montanha. A outra face da montanha, o outro lado, é o Vale dos Reis, olha, tá onde vendo? foram Acho que as é isso. fronteiras. Acho que é isso que a galera quis dizer. Caramba, Paulo, Então, muito você obrigado. tem uma trilhazinha, tem um caminho que você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você chega lá em cima, de um lado você vê lá de cima o Vale dos Reis, e do outro lado você vai ver embaixo, assim, o templo de Hatshepsut, em frente o Nilo, e do outro lado, Karnak, bem longe. É uma vista deslumbrante. Agora, tem que ter gás para subir, repito. E com muito cuidado, porque não tem nenhuma proteção na trilha. Aquela trilha clarinha no meio daquela areia, daquela montanha calcária amarelada, né? E é estreito, se escorregar, você cai. Então Caramba. tem que ter cuidado.
Não é Mas dá tão para fazer. fácil, né? É, eu Dá sei. pra... Você, você Mas me dá para fez lembrar, fazer. Dá pra fazer. você me fez lembrar, cara, de uma situação quando você falou da rainha, né? Eu tava num templo, qual é o nome daquele templo mais famoso da Índia? Agora eu esqueci, cara. Eu fiquei tão conectado com isso que você falou que eu esqueci. Taj Mahal. Eu fui a uma cidade, para você ir naquelas cavernas que tem lá na Índia, que falam que foi feito por ET ou feito por pessoa, por ser humano, enfim. Você tem que ir no aeroporto, ficar ali, tem que ser só de passagem. E tinha um mini Taj Mahal. Aí falou, vamos Né? aproveitar que a gente tá aqui, vamos conhecer. Só que quando eu entrei, tinha uns macacos assim, tipo, grandes. E eu fiquei no macaco, aí de repente eu escuto assim, você não veio para ver macaco não, vem cá. Aí eu olho pro menino, pro menino mini Taj Mahal, aí tinha uma mulher assim, ó, vem cá. Aí eu falei, gente, eu vou ter que ir porque a princesa ou rainha tá me chamando lá. Aí você, mas não, esse templo não é para rainha ou princesa. Esse templo é de um príncipe. Então tá bom, mas eu vou lá, tá me chamando, eu vou lá. Cheguei lá, era o túmulo da princesa, da mulher que ele amava. Então ele fez um Taj Mahal só para ela, pequenininho. E a tradição lá era jogar dinheiro para ela, sabe? E tava lá embaixo, o pessoal fica em cima e simbolicamente ela tá enterrada, não sei se tá ou não tá, por isso que eu falei simbolicamente ali. Então, quando você falou assim, lá a rainha, eu falei, caraca, será que é um chamado? Será que é essa conexão que a gente tem que ter? Isso é muito interessante. Tá vendo? A gente não tem isso em qualquer Pois lugar, é. Paulianuzzi. Pode ser. Cabe a você descobrir. A gente não A tem isso história em do Taj qualquer Mahal, esse lugar. mini Taj Mahal que você está falando, eu conheci agora por seu intermédio, eu não sabia que existia isso. Eu conheço o Taj Mahal, o grande, em Agra, né, E que tem uma energia na incrível. Índia. E a história do Eu Taj fiquei Mahal tonto. mesmo, a história do Taj Mahal mesmo é essa. O, o imperador mogol, né, o Shah Jahan, né, e Shah, ele tem esse termo mogol, hindu, que os persas absorveram e passou a ser sinônimo de rei, né? O Shah, né? Tanto que o último rei da Pérsia, o último rei do Irã, era o Shah Reza Pahlavi. Não sei se alguém se lembra disso, que depois foi exilado, quando o Ayatollah Khomeini tomou o poder no Irã, os Ayatollahs tomaram o poder, derrubaram o último Shah do Irã, o Shah da Pérsia. Né? Esse termo vem dos mogóis dessa época da antiga Índia. Não, da antiga Índia não, da Índia medieval, mais chegando para a Idade Moderna, da construção do Taj Mahal, do Shah Jahan. Né? Tanto que, uma curiosidade, o jogo de xadrez, ele foi, não sabe se ele foi inventado na Índia ou na Pérsia, né? Mas o termo checkmate vem do termo Shah-mat, quer dizer, o rei está morto. Enfim, o Taj Mahal ele foi construído por um ato de amor. Shah Jahan era apaixonado pela mulher dele, que era a rainha Mumtaz Mahal, né? Que ao dar à luz, se não me engano, ao 16º filho, sei lá, uma coisa assim exorbitante, morreu. Ele ficou tão dilacerado com isso que, por amor, ele mandou construir o Taj Mahal e deixar lá a mulher dele e reservar uma tumba para ele também, quando ele. Só que um dos filhos dele deu um golpe, né? Trancafiou ele numa cela que tinha vista para o Taj Mahal, que ele mesmo construiu e ele morreu assim, vendo o próprio Taj Mahal e se lembrando da mulher. E ali dentro ele foi enterrado e hoje estão lá os dois para visitação. O Taj Mahal é um grande mausoléu e é onde existe a maior reverberação de som, de eco, de construções no mundo. A segunda maior é a Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Quéops, que eu fiz um trabalho ali também, muito interessante. Oba! O árabe, ó, pulou fora, que Oba, estava eu ali também. quero. Você viu que Então, lá no chat tá todo mundo. Eu quero ir pro Egito, eu quero ir pro Egito. esses locais são místicos por natureza, porque foram construídos dentro de uma geometria sagrada,
de uma matemática sagrada, com um objetivo específico. Eles são amplificadores de energia de um ponto. Isso aí existe mesmo. Né? Tem um tempo Assim como as atrás catedrais góticas, os templos egípcios, etc. As catedrais góticas templárias têm a mesma função, a mesma vibração. E existem outros pontos no mundo naturais, como a gente citou aqui, muitos outros, né? Que são pontos de força e alguns até entradas para reinos subterrâneos, como existe em São Tomé das Letras, como existe em São Lourenço, como existe na Serra do Roncador, como existe em Machu Picchu, como existe em Sintra, em Portugal, como existe no Tibete, como existe no Yucatán, enfim. Eu estou aqui, ó. Melhor para Uma aula com Paulo Iannuzzi, pessoal. Tem mais perguntas aí, gente, que a gente vai encerrar. Paulo, por favor, volta, Paulo, o mais rápido possível. Você aqui sempre será muito só me bem-vindo, pessoal. convidar. Então, quando você Muito quiser, eu tenho obrigado. live até quarta-feira. Então, de quinta em diante, só você marcar, estamos aí. Eu quero te agradecer muito. Eu te admiro desde o primeiro dia que eu te vi lá no grupo da Gilda, no curso de hipnose e regressão. Você, a Cláudia, e agradecer muito pelo ensinamento, até no bate-papo, quando a gente vai conversar com você. Já estou pedindo a minha egrégora para ir com você ao Egito. E se der, a gente ir nesse monte aí e fazer um ritualzinho lá, quem sabe. Estou à disposição de Você quer, vocês. você quer falar alguma coisa? Mandar alguma mensagem? Sim, gostaria muito de agradecer a você, Léo, por essa Eu oportunidade. agradeço. Nós, como foi dito antes, já estamos combinando isso, até uma palestra na tua casa já há bastante tempo. Entrou a pandemia, não houve essa oportunidade ainda, Verdade. porque eu gosto mesmo é do presencial, mas por enquanto é o que temos para hoje. E é um prazer enorme estar aqui online com vocês todos. Né? Obrigado, Léo, pelo convite, pela Muito obrigado. oportunidade. Principalmente também a vocês todos que estiveram até agora aí nos acompanhando, nos ouvindo. Muito obrigado por dedicar seu precioso tempo a este trabalho. Tá? E, como foi dito, não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz. E falando de Egito, né, a exemplo do que eu normalmente faço, gostaria de colocar aqui três máximas antigas. Uma Anota aí, em gente. relação à posição dos faraós, os pilonos dos templos, eles sentados, né, aquelas estátuas faraônicas enormes, que significam pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Tá? Lindo isso, hein? E saibam que quem já bebeu das águas do Nilo jamais saciará sua sede em outro lugar. Eita! E não há deserto que nunca se acabe. Então, persistam, não desistam, vivam suas vidas com muito amor, façam tudo com muito amor, que já está mais que o suficiente porque a gente necessita por aí. Tá? Fiquem com Deus, fiquem na luz, que Deus Muito obrigado. abençoe a todos nós abundantemente. Namastê e Jet Ha. Muito obrigado. Gente, segue o Paulo, hein? Beijo. Gratidão. Boa noite. Agradeço. Boa noite. Obrigado.